A gente conversa aqui na Band News FM agora com Lindsey Camila, técnica da Ferroviária, campeã da Libertadores, bicampeã da Libertadores, a equipe da Ferrinha. Lindsey, é um prazer falar com você aqui, parabéns pelo título. Obrigada pelo espaço. Sempre é bom falar quando é campeã, né? Quando a gente tá perdendo fica difícil. Eu queria que você começasse falando, então, sobre ser a primeira mulher campeã da Libertadores, né? Na 12ª edição, você teve essa conquista, não foi uma campanha fácil, a gente fala disso também daqui a pouquinho, mas primeiro dessa sensação, né, de poder entrar para a história. Claro. Eu não posso, antes de mais nada, exaltar também a Emily, que bateu na trave em 2018, a Tati em 2019. Ia ser natural esse acontecido, né? E que bom que foi comigo. Uma pressãozinha pra gente carregar um pouco agora, mas que pressão boa assim a gente gosta, né? E você citou a Tatiele. A Ferroviária também já tinha feito história com ela, né, no Campeonato Brasileiro, sendo a primeira mulher. Você acha que o futebol feminino brasileiro, ele ainda é muito fechado no mercado para mulher como treinadora, ou as possibilidades têm aparecido? Não, acho que a gente está muito fechado mesmo, porque se hoje você analisa, nós temos quem como treinadora da primeira divisão? Para que eu não erre, a Cris Lessa, quem mais a gente tem? Não consigo pensar. Me desculpa se tiver outra e eu não consegui trazer isso. Então, no Campeonato Brasileiro, ter só 2 na modalidade, acho que é um pouco complicado isso, né? Então, mesmo estando no esporte feminino, a gente acaba tendo treinadores homens. Não que eles não sejam capazes, que nós também não venhamos a ser, mas as portas estão um pouco mais difíceis de se abrir para a mulher, né? E aqui na Ferroviária, no caso da cidade de Araraquara, nós temos a nossa coordenadora, que é mulher, supervisora, nossa captadora, preparadora física, preparadora de goleira. Então, assim, a cidade, o clube investe em mulheres. A gente pode ter uma geração, né, que vai, de repente, em algum momento parar de jogar e buscar outras áreas no futebol feminino. Talvez essa geração também tenha uma dificuldade porque, primeiro, não temos muitas mulheres, né, nos comandos das equipes, e aí por questão também de formação. Quando você acaba não vendo muitas mulheres, né, há também um desestímulo às vezes, não? Sim, com certeza. Eu sou um exemplo. Eu trabalhei muitos anos fora do Brasil. Tive a sorte de estar em grandes clubes como o Lyon, estive em time masculino, treinando masculino, desculpa. E quando eu chego no Brasil agora, quando eu volto para o Brasil, porque eu trabalhei em 2011, depois do nosso primeiro jogo, o pessoal aqui descendo ali em mim, dizendo que eu nunca fui treinadora, que eu só tinha sido auxiliar, e não foi essa a verdade, ao contrário. A primeira vez que eu fui auxiliar foi na seleção. Então, esse tipo de coisa acaba, assim, desestimulando. Fala, puxa vida, tenho um diploma da UEFA, estudei mais de 5 anos, continuo estudando e ainda tenho que ouvir o pessoal falando que eu não sou capaz, que não sou capacitada. Então, acaba, sim, deixando a gente triste, né? E você acha que isso vem pela falta de conhecimento ou sim ainda é um preconceito? Eu diria que os dois. Na verdade, no meu caso, eu vou dizer que foi uma preguicinha, né? Era só pesquisar meu nome e no meu Instagram, algo nesse sentido que ia ver. Tem fotos, tem as coisas. E na população em geral, a gente acaba sendo, sim, um pouco preconceituoso, né? Quando você pensa que o esporte coletivo já linka ele à homossexualidade, a esse tipo de coisa, a gente acaba misturando, né? Esporte coletivo nem sempre é uma conotação sexual, e sim um esporte. Então, acho que a gente precisa evoluir um pouco ainda nesse pensamento, né? E você chegou na Ferroviária em janeiro e a gente já começou em 2021 com uma Libertadores 2020, né? Não é o calendário de 2021, mas uma competição que ela é tão importante e tem crescido já para você estrear, né? E você conviveu com muitas críticas, como você disse, no começo da competição, com a dificuldade da Ferroviária. Como é que você conseguiu essa virada com a equipe? O que você acha que foi o ponto ali que mudou a situação de vocês? Foi a gente se fechar, a gente acreditar que o trabalho estava sendo bem feito. Mesmo com pouco tempo de trabalho, a gente estava muito focado, né? Estávamos mudando a maneira de jogar, é um novo modelo de jogo,
eu estou tentando trazer algo que eu aprendi lá fora. Então, assim, me adaptando a elas abraçando a causa. Então, esse torneio, esse campeonato veio assim para incentivar a gente a continuar a trabalhar. A gente não jogou bem a Libertadores, tivemos o resultado, fomos campeãs. Acho que torneio de tiro curto não é tão válido só jogar bem e não ser campeão. Então, que pena que a gente jogou mal, mas que maravilha que a gente foi campeã, né? Isso é um bom começo. Não vou dizer que a gente vai para a final em tudo, eu posso dizer que a gente vai trabalhar para fazer bons resultados. E a gente fala no futebol, né? A gente tem em várias competições, campanhas de equipes que jogam muito bem e realmente são campeãs, são premiadas com isso. Só que o futebol também trata de outros aspectos, como a própria superação, né? Por exemplo, no caso da Ferroviária, aquela classificação por 1 gol. Você acha que quando essa classificação veio, foi ali que realmente a confiança foi lá no alto e aí vocês falaram, vamos esquecer tudo que ficou para trás, agora é outro campeonato? Sim. Aquela classificação. Primeiro que a gente está reunida e a gente não sabia que estava classificada. Quando acaba o jogo, a gente tinha feito as contas de 4 gols de diferença. Só que o Libertad tinha perdido de 5, né? E a gente tinha perdido de 4. Então, já estávamos nesse saldo. E quando acaba, eu reúno as meninas e falo para elas, não quero que vocês chorem, porque hoje vocês jogaram bem, ninguém vai chorar, vamos voltar para o Brasil, focar no brasileiro. Aquele discurso de para ninguém chorar, quando o nosso fisioterapeuta sai correndo e grita, classificamos, a primeira a chorar sou eu. Então, foi, assim, algo extraordinário. Eu falo que nós fomos a equipe do milagre, e quando isso acontece, começa o nosso verdadeiro campeonato, né? Saber jogar, saber se fechar, tentamos arrumar a defesa. Não tínhamos tempo, foi muito mais mental e conversa do que treino em campo mesmo. Até porque, eu já queria que você fizesse uma avaliação da Libertadores, foram só 2 campos utilizados e a gente viu que os campos estavam muito desgastados, o que prejudicava, né, o desempenho do futebol. E nós vimos também, em cima dessa avaliação que eu quero que você faça, muitos erros básicos de arbitragem, né? Então, como é que você vê a competição e as condições, né, que a gente teve? A gente sabe que, tudo bem, foi uma competição realizada de uma maneira extraordinária, porque geralmente é em setembro e outubro, a questão da pandemia, mas ainda assim, como você acha que a Conmebol leva a Libertadores feminina? Se eu disser descaso, vai ser muito forte, mas é o que a gente sente algumas vezes. A gente jogou 2 jogos só no Mourão, que era o segundo campo, porque o campo do Vélez era muito bom. Então, assim, a gente teve sorte de fazer os jogos no campo do Vélez, mas é fato que o segundo estádio acabou tendo chuvas nos jogos, né, nos horários dos jogos, e atrapalhou sim um pouco. Não que a gente não tenha estádios parecidos, né, no Campeonato Brasileiro. Claro, quando se pensa em excelência, em torneio intercontinental, se pensaria no estádio maior. Mas quando você vai para a Libertadores masculina, você vê uns campos, uns lugares bem diferentes assim também, né, vamos dizer. A gente tentou não se focar muito na arbitragem, apesar de ter sido, sim, algo que acabou nos atrapalhando, mas eu já sabia. Aliás, né, não tinha convivido, mas sempre assisti os jogos e sabia como ia acontecer a arbitragem. Então, desde janeiro, eu cheguei aqui na Ferroviária dia 8 de janeiro, mas a gente começou a ter bola no dia 16 e 17 de janeiro. Então, foi pouco tempo de trabalho, porém, todos os coletivos, né, todos os jogos que a gente tinha, eu não apitava falta, eu pedia para que elas levantassem. Então, tentei já trazer o que era Libertadores para elas. Então, ela já estava um pouco acostumada, né? E quando a gente joga contra o River, contra o Peñarol, que a gente tem algumas coisas que atrapalham a nível de arbitragem, elas mentalmente continuam fortes, sabe? Então, acho que a gente tentou trazer isso desde janeiro para que elas já estivessem habituadas ao campeonato. A Conmebol faz algum tipo de reunião com os clubes? Ela tenta ouvir os clubes? Porque, por exemplo, a final poderia ter tido uma arbitragem de vídeo, de repente, para dar um brilho a mais para a final também, né? E como isso acontece no masculino? Claro, se ao menos a final a gente tivesse o VAR, eu não assisti ainda o jogo. Te confesso que eu não vi. O pênalti que a gente sofre foi muito pênalti. Porém, o pênalti que a gente faz é duvidoso.
Não sei se com o VAR dariam, que ali na realidade da velocidade, acho que a árbitra foi feliz. Então, mas teve depois outras pequenas coisas que acabam deixando a gente um pouco nervosa, né? Porque o que a gente cobra é imparcialidade, né? Ou coerência. Às vezes a gente não acaba vendo isso. Eu não acredito que seja proposital, porque estão evoluindo também as meninas da arbitragem, né? Então, algumas coisas poderiam ter sido diferentes, sim. Mas espero que no Chile, que graças a Deus a gente classificada, tenha um pouco mais de carinho quanto a gente, né? Quando eu digo a gente, todas as equipes. Mas eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado, porque a gente estava no hotel, que era muito bom, porém estávamos com uma equipe chilena que tinha privilégios que a gente acabava não tendo. Então você se pergunta, puxa vida, atual vice-campeão, e eles tratam como se fosse mais um, né? Que tipo de privilégio? Elas estavam comendo numa sala que todas estavam juntas, a gente estava em 2 salas diferentes, sempre quando a gente precisava da sala de vídeo para analisar, tinha gente usando, e a gente nunca era prioridade. Quiseram mudar a gente de quarto, teve 2 dias que a gente teve que mudar onde comer, e a equipe chilena com telão, tudo certinho, todo mundo no mesmo andar. Então, assim, acho que essas coisas serviu só para fortalecer e saber que a gente tinha que ser mais forte, né? Uhum. Então, claro que é fácil falar agora que a gente foi campeã, mas no momento é difícil essas coisas. Sim, com certeza. E você acredita que o título, claro, é extremamente importante para o decorrer da temporada, mas o fato de vocês terem passado mais tempo juntas, trabalhando, treinando no hotel, numa viagem, isso uniu de uma maneira o elenco e você acha que começa a temporada aqui no Brasil de uma forma diferente? Sim, sim. A parte mental vai ser muito importante. E começamos quando a cidade de Araraquara entra em lockdown, e a diretoria faz um esforço absurdo para levar a gente para um hotel, tirar daqui e deixar a gente treinando uma semana antes da viagem. Porque na cidade a gente não poderia treinar. Uhum. E assim, agradecer a diretoria por acreditar, porque assim, uma saída dessa de uma semana com 44, 45 pessoas, você não consegue pelo menos 50, 60 mil. E para uma equipe que está sem público, e os investidores tá no começo, então assim tem muita coisa que veio para nos ajudar e nos fortalecer antes mesmo da Libertadores começar, né? Nessa viagem para Sumaré, que é uma cidade perto de Campinas, uhum. A gente já se fechou ali, né? E foi lá que a gente soltou a lista. Temos 33 atletas e a gente só levou 20. A equipe do Corinthians levou o elenco todo, né? Todas treinaram lá. A gente teve que se dividir. Tá uma parte aqui no Brasil e a outra foi. A equipe do Kinderman levou todas que tinham. Então a gente já teve essa história da lista, quem viajava. Uhum. E foi ali que a gente começou a se entender, a se cobrar quem foi, quem ia ficar. Então isso já serviu para que a gente começasse a ser uma família de verdade, né? Qual você acha que vai ser o grande desafio para a temporada? Conseguir aplicar o nosso modelo de jogo, conseguir colocar em campo aquilo que a gente está tentando trabalhar. Porque é um grupo novo, né? Assim, algumas conhecidas, jogadoras conhecidas, temos bastante meninas novas e o meu trabalho com elas é novo, né? Então elas estão se adaptando a mim, eu estou me adaptando a elas. A gente está se conhecendo melhor. Claro que foi intenso esse tempo, né? Mas eu acho que o desafio maior é a gente conseguir aplicar aquilo que a gente está trabalhando e aquilo que a gente quer. Tá certo. A gente conversou aqui na Band News FM com Lindsey Camila, técnica da Ferroviária, equipe campeã da Libertadores, bicampeã, porque também levou esse caneco no ano de 2015. Lindsey, muito obrigada por falar aqui com a gente e sucesso no seu trabalho nessa temporada. Olha, eu que agradeço o espaço. Obrigada por falar de futebol feminino e peço para que mais pessoas comecem a gostar da nossa modalidade. Muito obrigado mesmo.